it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E para fechar o episódio 6, na parte dele nós vamos estar falando sobre o X68000, sobre o FM Towns e outros micros 16 e 32 bits originários do Oriente. Então segue o episódio. Pra acabar a maratona agora, vamos pro outro lado do mundo. Pois é, aliás é uma coisa interessante isso. A gente já havia comentado sobre isso no episódio japonês, mas a gente reforça que o Japão criou uma cultura própria de computadores. Até basicamente meio, a gente pode colocar no meio dos anos 90, né? Criou uma cultura muito particular, computadores próprios deles. Embora aparentemente pareciam até computadores ocidentais. Exato. Alguns até inspirados em computadores ocidentais. Isso. O primeiro deles, que foi o mais famoso também, exato, que foi a série NEC PC98, né, começando pelo PC9801. Exato, em 1982. Isso. Que já usava um clone do 8086 como CPU. Isso. Né, e tinha esse micro PD 7220, era o controlador de gráficos, né? Display, de gráficos. O que acontece é o seguinte, o japonês olhou o projeto do PC, achou interessante, só que em vez de ele seguir o padrão do PC à risca, ele resolveu fazer algumas modificaçõezinhas. Até por um motivo simples. Os computadores de 8 bits do Japão já vinham com resoluções gráficas muito mais altas do que o PC podia disponibilizar. Exato. Eles usaram o chip 8086, depois em outros modelos acabou sendo substituído pelo famoso NEC V30. No modelo VM, a partir do modelo VM. Que é da própria NEC, né? Da própria NEC. E usou o controlador gráfico. Esse micro PD 7220, que permitia a resolução de 640 por 400 com 8 cores simultâneas. Basicamente o que o Japão tinha máximo dos computadores de bits. Vocês vão se lembrar disso. A própria linha do PC 8801, que é a linha de 8 bits da NEC, usava uma configuração de vídeo bem similar. Isso. Bem similar. Bus não era o bus padrão do PC, que era o famoso ISA, era o chamado C-Bus, né? Um conector muito alienígena, diga-se de passagem. Ele é um conector. Não dá pra explicar muito bem. Vamos dizer que ele é um fêmea de um conector de HDs grandes, de MFM, mas é uma versão fêmea, ou seja, com furos em vez de pinos. Ele é muito estranho. Podia vir com flop, o 9801 original, né? Ou pra frente, etc. O 9801U já começou a vir com um flop de 3,5, já vinha com NEC V30. Depois... E ele usava com o sistema operacional o DOS-V. O que seria o DOS-V? Ele é um DOS, parecido, muito similar com o MS-DOS, só que tinha já suporte a caracteres japoneses. Isso. Na verdade, o DOS-V assim, é um marco em termos de penetração do PC no Japão, porque permitia que, por exemplo, o texto em japonês pudesse ser mostrado num adaptador VGA. De certa maneira, depois de praticamente 8 anos navegando, né, no mar calmo, as pessoas começaram a ter problemas justamente porque uma das vantagens competitivas se perdeu, que era o fato de mostrar o caractere japonês. Depois o Windows 95 foi portado pro PC 98 e aí, né, se misturou no caldeirão de clones de PC que se formaram pelo mundo afora.
Mas antes do Windows 95, essa máquina ela embarreirou PC convencional, né? Vamos aí chamá-lo de PC-DOS, né? Ela embarreirou a chegada desse PC porque se tornou... Vejam bem, ela não é um clone, ela é uma máquina parecida com um PC, porém com características distintas, tanto de vídeo e áudio. Essa máquina passou a ter, em dado momento, áudio da Yamaha, os chips 2203 e 2603, que permitiam 6 canais de som em FM, e modelos como o VM passou a ter paleta de 4.096 cores, com 16 cores na tela. E em resumo, fechar, tem uma coisa muito importante no PC, que era a parte do 98, que era a parte de jogos, né? Que veio carregando do 88. Sim, mas antes de eu falar de jogos, eu vou falar que a Epson foi a única empresa que clonou o PC 98. A Epson, ela tinha clones do PC 9801, que eram muito similares ao modelo da NEC. Foi uma única máquina japonesa, não MSX, que teve um clone. Ou seja, o tamanho sucesso que essa máquina fez. Ela teve. Ela mais. Máquina que chegou a ter 60% do mercado japonês. Exato. Já que do tipo, imagine o leitor que o PC convencional não existia. Essa máquina dominava o mercado no lugar do PC convencional, com essas vantagens todas que a gente falou. Quando veio a maré do Windows 95, é que ela mudou. Ela ainda teve um modelo agonizante chamado PC 9821, que tinha com processadores já 386 para cima, 386 para 486. Já tinha, apesar de eu ainda continuar usando o C-Bus, já tinha slot PCI, e já tinha o modo VGA, como posso dizer, para você rodar o Windows 95 portado. Seria um meio termo, uma marca de transição para o Japão passar a consumir o Windows PC com Windows 95, com VGA, Sound Blaster e outras coisas que a gente conhece outro tipo. É uma marca de transição. Mas vamos falar da parte de jogos, porque é uma parte muito importante da cultura japonesa, a parte de jogos, e saiu muita coisa para PC 98. Com certeza, no Japão. E aqueles jogos de japoneses. Sim. E aí entendam não como uma coisa depreciativa, mas sim como determinados gêneros de jogos. Manifestação cultural. Que são manifestações culturais japonesas. Exatamente. Né, como alguns RPGs bizarros que tem por aí. Uma coisa que ele herdou do PC 88, o próprio MSX também teve esse tipo de jogo, e as máquinas que a gente vai falar daqui a pouco também tiveram, mas ele foi o principal que herdou essa característica, começou no PC 88 e ele expandiu, foram os date sims. Simuladores de namoro. Ai, caramba! Em resumo, você no Japão, você compra um jogo que você vai interagir com garotas em estilo anime e mangá, né? Como os jogos até hoje em dia ou são, e você vai conversar com elas e papear e tudo mais até chegar nos finalmente. Quando eu digo os finalmente, os jogos é mostrado finalmente mesmo. Sim, estou falando de sexo. A gente tá falando de um país em que, a rigor, se esse país não mostrar as partes dos órgãos genitais, a gente não quase. Exato. Mas a gente tá comentando aqui seriado japonês, apresentador. Sim, então vamos falar de um monstro. Oh my god. Danger. O Sharp X68000? Ele é um monstro. E aí você entende o que é o monstro? É um monstro. Alguns colecionadores ocidentais chamam ele de Amiga japonês. Apesar de ter saído com 2 anos de atraso em relação ao amigo original. Exatamente. Ele saiu em 87. Em 1987, a Sharp, que já tinha a linha X1, que a gente falou de 8-bit, resolve entrar no mercado 16/32-bit. Ela optou por fazer o que lá na América a pessoa usava direto. Comprar uns Motorolas lá da Motorola, comprou um carregamento e mandou ver. O Sharp era um monstro, como o César falou. O Sharp tinha a mesma filosofia do Amiga. Ser um workstation gráfico e uma excelente máquina para jogos. Ele tinha talvez uma aparência em termos de gabinete das mais bonitas que eu já vi. Pra quem nunca viu um Sharp 68000, procure o OS da Gradiente, que eles copiaram na cara dura o gabinete. O OS da Gradiente, um PC convencional, com placa padrão PC, né? Alguns dizem que é PC chips. Nunca vi um OS por dentro, não vou dizer nada. Boatos. Mas enfim, uma coisa pra vocês, e é isso que o jogo tá. O bicho é muito mais bonito aqui, mas... Com certeza. Tanto... O bicho preto, o Ademir Cachano, que a gente já citou aqui, ele tem um X33.
Ele é um dos poucos usuários, eu acho que a gente pode contar em dedos de uma mão, os usuários dessa máquina aqui no Brasil. Isso. Ele foi, e continuará sendo um dos micros mais caros de colecionador. Ele foi caro quando ele estava em linha, ficou mais caro ainda. E antes da gente começar essa surpresa toda do tipo, os caras estão falando que ele é bom e tudo mais, vamos lá, vamos às especificações para vocês entenderem. Sharp X68000, a Sharp fez usando o já citado processador. Começou com 7 MHz, depois foi para 10. Não, começou com 10. Ah, não, já começou com 10 e foi subindo. É, porque ela começava usando o clone dela, mais uma vez, no Japão era comum clonar chips. Clones autorizados de chips. A Sharp usou um Hitachi HD68HC000, que era um clone do 68.000 com 10 MHz. Não havia 68.000 de 10 MHz. Naquela época. Né? E depois passou pro 68.000 em si, quando a Motorola começou a lançar os mais rápidos, depois passou pro famoso 030, como metade do universo que usou 68.000 mudou pro 030. Mas vamos devagar. Então, primeiro, 68.000 de 10 MHz. Isso. Segundo, 1 MB de RAM na careta. Pá! 2 drives de alta densidade. Por enquanto sem HD, mas depois vieram os HDs SCSI. Os drives de alta densidade. 5 quartos, 1.2 e 1.44. Posteriormente também teve drive 3,5. Agora vê as pauladas. Resolução que começa da 320 por 200, a famosíssima, até 800 por 600. Estou falando isso em 1987. 65.536 cores de paleta, sendo 4.096 simultâneas, além de um processador de vídeo, obviamente customizado, tão ou mais poderoso quanto o Denise, e 24 canais de som. 16 canais de som, inclusive som PCM, graças ao Yamaha 2151, que pra quem não sabe é o mesmo chip usado em máquinas de arcade da Capcom, do Street Fighter 2, CPS-1, entre outros arcades. A ideia da Sharp era pra vender uma orquestração gráfica e uma máquina de arcade caseira. O 68.000 original, alguns vinham grádios. Sim, tinham vários bundles, assim como o Amiga a Amiga vinha com vários jogos, o X68000 também vinha com alguns jogos inclusos. Tinha uns bundles com Gradius, outros com Castlevania. A Konami foi uma das empresas que adotou o computador e a gente vai falar deles mais tarde no final da parte de jogos. Outra coisa muito maneira é o monitor dele. O monitor dele é um monitor RGB, que também funcionava como uma TV. Podia muito bem sintonizar a TV. Em termos de sistema operacional, ele vinha com o Yuma de 68K, desenvolvido por uma empresa japonesa chamada Hudson Soft. Que apesar de ser uma produtora de jogos, ela ajudou muito a desenvolver software para os computadores japoneses de uma forma em geral. Isso. Principalmente da NEC, mas também teve essa contribuição aí na Sharp. Era muito parecido em termos de comandos com o MS-DOS. Depois ganhou uma interface gráfica que era o SX Window. Isso. Era uma máquina que foi até 93. Chegou a ter uma expansão para PowerPC, mas que foi cancelada. O máximo que ela chegou foi de fábrica até 8030. Isso. Apesar que tinham placas de expansão para 68040 e 060, que era Jupiter X. Um detalhe sobre ele. Ele tinha vários módulos, além de módulo MIDI, ele tinha vários módulos feitos pela própria Yamaha e pela Roland, que permitiam colocar expansões de áudio dele com qualidades superiores a muitos teclados que tem por aí. Tinha uma placa que simplesmente se chamava NT32, que era o famoso padrão da Roland. O som é sensacional, mas também é o preço de um teclado profissional. Não esteja enganado, tudo no X68000, dos jogos e programas, passando pelo micro e tudo, era caro. A única coisa dele que não era caro era o joystick, porque ele usava o padrão spinagem do MSX e do FM Towns. Acho que a única coisa barata dele. Só uma coisa que eu esqueci, isso também, que eles chegavam a bater 1024 com 1024, né, em termos de resolução gráfica. Pois esquecemos da resolução máxima. Isso em 87. Tanto é que o X68000, em termos de fábrica, ele só evoluiu no processador e na memória RAM e outras badulates, né? Viu com HD embutido, drive de 3,5, a aparência que ele foi ficando menor e mais bonito, mas ele, em termos de especificação, ele não teve evoluções. Basicamente basicamente uma máquina poderosíssima. O original era muito parecido com o X68030 Compact, que foi o último da linha. Exato.
não havia necessidade, até porque a máquina era uma máquina que o 87 era muito poderosa. Muito poderosa. Passou muito tempo até chegar a virar obsoleta. Ah, e vamos falar dos jogos. Além de portes, o Ecto 68000 era caracterizado por Arcades Perfection. Na época era o sistema que permitia conversões de arcade 100% iguais. De Gradius 2, passando para paródios da Konami, Twin Bee, Super Street Fighter 2, Final Fight, Ghost in Globes, Fatal Fury 2, todas eram versões no mínimo iguais à do arcade, se não melhores por causa do áudio, como eu falei, com os módulos extras. Castlevania, o Castlevania... Isso, do PlayStation era o Castlevania Chronicles, exatamente. O Akuma Joe Drácula, que era feito para ele como se fosse um remake super melhorado da versão original do Vampire Killer do MSX, recebeu posteriormente portes para PlayStation com Castlevania Chronicles. Pra você ver como o jogo era tão bom que poucas modificações foram feitas no jogo do PlayStation. E o PlayStation é uma máquina que veio muito depois. Pois é. Outro jogo também que chamou a atenção era o Gradius 2 MSX. Sim, ele tinha esse nome mesmo, que era a porte do Gradius 2 do MSX, uma versão também muito melhorada, com os gráficos de arcade. Chamou a atenção que a Sharp fazia de tudo, inclusive talvez a parceria com a Konami ter sido, a Sharp fazia de tudo para tentar que o pessoal de MSX migrasse para o X68000. Era nitidamente você via... A Sharp não entrou. Vamos bater nisso de novo? Vamos lá. E, João, sim. A Sharp não entrou no consórcio MSX, a Sharp não fabricou MSX, quem fabricou foi a Apple do Brasil. A revelia da Sharp. A revelia da Sharp não pôde, inclusive, usar o nome. Reza a lenda que ela teve que interromper a produção do Hot Beat por causa que a matriz japonesa não gostou nada disso. E o que a Sharp pôde fazer para migrar os usuários de MSX para as plataformas dela, ela fez. Ela fez. Primeiro com o X1, isso, que era a versão que batia de frente com o MSX, né? Agora com esse monstro chamado X68000, né? É uma máquina que simplesmente só temos elogios. É uma das poucas máquinas... Cara, eu só vejo um defeito no X68000. O preço. Tudo nele é estupidamente caro. Pra vocês terem uma ideia, o X68000 era o dobro de um PC 98. Mesmo num país como o Japão, em que as pessoas não tinham muita essa coisa de olhar pro preço antes de comprar... Principalmente na década de 80, que era o auge da economia japonesa. Era uma paulada considerável. Até o FM Taos, que a gente vai falar agora, apesar de que também é uma máquina bem potente, era 30% mais barato que ele. Na verdade, a gente vai começar antes da FM Towns. Vamos começar na primeira aventura da Fujitsu, aliás, que foi o Micro 16S. Ah, então quer dizer que teve um 8 x 16 32 bits antes do Taos. Teve. Então vamos sair do X68000. É difícil a gente sair dele porque ele é muito bom, mas vamos lá. Com dor no coração. Saímos dessa máquina sensacional. A gente já comentou que a Fujitsu, ela fazia de tudo. E no Japão, ela fez computadores pessoais. Lembrar que a Fujitsu, ao contrário da Sharp, era em cima do muro. Fez MSX, fez micros próprios. Fez. Do Micro 16S, que é um micro de 83... que a gente pode comentar, a CPU era plugada. Nossa! Isso, você podia usar, no lançamento era escolher um 8086 ou o Zilog Z80. Que aliás, chips de... Ou seja, tinha um pezinho nos dois lados, 68 bits. Exato. E depois, se você quisesse animar, você podia usar 68.000, você podia usar o 286, ou se você realmente quisesse ser diferente, você usava o Zilog Z8000. Hã? Pera aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está me dizendo que ele tinha um processador que você quisesse? Basicamente isso. Nossa, que máquina bizarra. O sistema operacional, obviamente, dependia do chip que você tivesse plugado. Aí você podia usar CPM, MS-DOS, CPM86 ou até Unix. Suportava até 4 flops de SIGWAR e tinha um velho bom 6845 para garantir aquele basicão de 640 por 200 com 8 cores PIF, que era, como a gente já viu, o básico de qualquer mix que se levasse a sério no Japão. Pois é. Vinha com 128K de RAM e podia ter até 1202. Mas isso não vem ao caso. O que nos interessa é um que a Fujitsu lançou em 87. Por acaso... 89, aliás. 1989. A Fujitsu, depois de ter visto que a NEC e a Sharp entraram no mundo dos 16/32 bits, resolveu fazer o mesmo. E a Fujitsu malandra resolveu fazer um meio termo entre os dois computadores, literalmente falando. Surgiu o FM Taos, ou seja, Fujitsu Micro, né?
Isso. Taos. Por que Taos? Por que esse nome de Taos? A Fujitsu tinha uma tradição de nomear seus produtos conforme ganhadores de prêmio Nobel. E o Towns vem de Charles Hart Towns, que foi um dos vencedores do Nobel de Física de 64. Olha só, chega a ser sui generis, né? O nome de computador com o ganhador de Nobel da Paz. Da Física. Né, de Física. Nobel da Física. Como já era um micro de 89, o que acontecia? Ele já partia, né, de 386. Sim, 386 DX com 16 MHz, portanto você podia colocar um 387, 1 ou 2 MB de RAM, você podia ter até 64 MB, e os flop discão lá de 3,5 e um CD-ROM. Ele, se não me engano, foi a primeira máquina japonesa a ter CD embutido, né? Foi. Isso foi uma diferença muito grande. Até porque Towns OS, né, que era o interface gráfica, né, do sistema operacional, ele botava diretamente no CD 81. Você é um amigo que tem Windows, você não vai conseguir fazer isso. Pelo menos oficialmente. Você é um amigo que tem Mac, oficialmente você não vai conseguir fazer isso. Botar o sistema operacional a partir do CD. No mundo Windows só foi aparecer em 96, quando o famoso Windows 95 SR2, ele botava na interface gráfica para instalar, mas eu não podia rodar direto o Windows 95. Pois é. Agora, um fato interessante é que assim como o MSX, assim como o PC88 e 98 e o X71 faziam em disco, ele já fazia em CD. O CD dele era bootável. Os jogos eram bootáveis só você botando no CD e igual um PlayStation, igual um Saturn, um videogame hoje em dia. Você botava o jogo e ele bootava. Isso, guardem essa informação. Isso tem a ver com o lançamento que a Fujitsu fez mais tarde, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Isso aí não é à toa, isso aí não é de graça. Mas vamos lá. Mas enfim, o FM Towns já podia rodar MS-DOS e Windows, né? Já que é processador 386. E em termos de arquitetura, era uma arquitetura muito mais próxima de um PC normal do que era o PC 98. Né? E, além de tudo, aquela história, você podia botava o CD, ele já botava e você tinha o seu jogo. Em termos de vídeo, nada mal, 320x200, 640x480 com 32 mil cores. Nada mal. Tocava, obviamente, CD de áudio. E aqui vem uma curiosidade. Ele tinha dois tipos de áudio. Um é o Yamaha YM2612. Esse chip tem tem uma história engraçada, porque ele é o nada mais nada menos do que o chip FM do Mega Drive. Feito pela Yamaha. Conjunto com ele tem um Ricoh RF568 que cuidava da parte PCM. Muitos jogos do FM Towns, já que tem CD embutido, usavam Redbook. Então meio que esse FM aí tava aí por constar. Só pra aquela história, já que podia coloca, né? Tava aí por constar. A decisão de terem usado o mesmo do Mega Drive é que faz essa máquina mais curiosa ainda. De jogos, o que a gente pode comentar? Ele rivalizava mais com o X68000 do que com o PC98. Ele também ficou no meio do caminho. A Fujitsu literalmente fez uma máquina meio termo entre os dois rivais para pegar uma ponta e a outra do mercado. Curiosamente, ele ficou também os jogos ficaram também nesse meio termo. Tem mais datasins que o X68000, porém não tanto quanto o PC98. E também tem jogos arcades com a especialidade do X68000 que o PC98 não tinha tanto. Então até isso ele ficou meio do caminho. A Fujitsu nesse ponto aí foi bem esperta de ter feito. Então ela, por exemplo, ele teve até alguns jogos que o PC98 só teve acesso na versão 21, que eram jogos que já estavam saindo americanos, VGA, notórias as conversões Ultima e as conversões de jogos de Adventure da LucasArts, Secret of Monkey Island, Loom, versões já VGA, né? Isso. Só que com Redbook em áudio qualidade CD. E pra gente fechar, passando rápido, já que a gente vai ter um episódio sobre isso. Esqueci de falar uma coisa. O FM Towns tem uma coisa muito legal. Assim como aconteceu com a Amiga, assim como começou com o Commodore 64, isso. Ele também teve uma versão de videogame. Episódio
exclusivamente dedicada a isso. Aos computadores de videogame? Computadores que transformaram-se em videogame. Ou videogames que se transformaram em computador. A gente vai ter um episódio exclusivamente disso. E aí a gente tem o nosso FM Towns, que virou o Marte. O Fujitsu também foi esperto, jogou em cima da concorrência, que a aparência do Marte era muito parecida com o do PC Engine Duo. Porém, ele era um FM Towns todinho. Os jogos, sistemas operacionais, tudo rodavam nele tranquilamente. Ele podia ser plugado um HD nele. Ele podia expandir memória. E o mais legal de tudo, ele tinha um flop de 3,5 junto com a unidade de CD, que era usado para os jogos só para gravar os save games. Aí você podia rodar algumas coisas em disquete dele. É um videogame assim muito cobiçado também pelos colecionadores, que só saiu no Japão. O legal que eu vou falar agora dos jogos do Taos é que além de ter os Adventures, também tinha jogos arcades. Versões de Fatal Fury, versões de Samurai Showdown, versões de Street Fighter. Tiveram vários arcades, vários DataSims do PC 98 foram feitos para ele. Tanto na versão computador como na versão videogame. Qual que importava, que rodava num, rodava no outro. E o FM Taos, assim como o X68000, ambos tinham pinagem de controle e mouse idêntica ao do MSX. Que o cara já podia aproveitar o joystick dele. Exatamente. Não chega ao ponto do X68000 de dizer que a coisa mais barata era o joystick porque você aproveitava o joystick do MSX. Mas adiantava pra caramba. E aí a gente fecha esse episódio de hoje, né? Finalmente fechamos. Se você resistiu com a gente... Esse foi longo. Esse foi extremamente cansativo. A gente nem começou o assunto. O próximo vai ser outra pedreira, mas a gente vai se divertir um pouquinho também. Deliberadamente deixamos a disputa Atari versus Commodore para outro episódio à parte. Não pensa que a gente não sabe ou não esqueceu, a gente só não falou. Falamos um pouquinho, mas tem muita coisa que não falamos. Tem muita coisa que não falamos. Nesse episódio, nós certamente, nós já prometemos um episódio sobre exclusivamente o gênese do PC. Isso. Um episódio sobre Atari versus Commodore e coisas que vão aparecer em outros episódios da nossa pauta. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se esse episódio foi corrido, entendam que esse é um episódio que a gente dá uma geral. Se você gosta de Amiga, se você gosta de Atari, se você gosta do X68000, se você é daqueles que acha que o mundo devia usar XT até hoje, etc, a gente vai ter. Ou se você teve na infância um Sinclair QL. Aliás, se você for um desses, por favor, nos mande uma mensagem, particularmente, que eu gostaria de saber de alguém que tivesse teve um Sinclair QL nessa vida. Isso inclui até os colecionadores, depois de velhos, mande aí um e-mail. Aliás, eu vou até dizer o nome. Rapaz, se você estiver escutando a gente, mande um e-mail pra gente. Como diz o Ricardo, né? Seu comentário é o nosso salário. Exatamente. Assim. Então, acabamos. Vamos fechando por aqui. Aquele abraço pro pessoal. Mande cartas, e-mails. Pode mandar carta também. A gente não é preconceituoso com mídias antigas. Aliás, nós somos retro de alma e de coração. Mas certamente, se você comentar ou mandar um e-mail, vai chegar mais rápido. Isso é verdade. Se vocês também quiserem fazer doações de micros antigos, a gente aceita também, tá? A gente encaminha um ar bonitinho. Lardos de micros antigos. Quase um grupo de adoção, né? Enfim. Pois é. Gente, aquele abraço. Aquele abraço, eu sou o João Cláudio Fidelis, terminando aqui mais um Retrocomputaria. Eu sou o César Cardoso, completando os 42 km e 190 metros do Retrocomputaria de hoje. E fui. Até. Tchau. Começando mais uma sessão de e-mails aqui no nosso podcast, vamos comentar o que foi falado a respeito do episódio 5, que falamos de micros no Brasil, e tivemos alguns comentários, né, pessoal? Acho que primeiro lembrar que o pessoal, alguns perceberam uma butinada desse Zé Mané aqui que vos fala. Que beleza! Beleza. Alguns repararam. Isso menos beleza foi falar com leite. A butinada que foi o seguinte: não é segredo pra ninguém que a gente prepara o Retro Hits já com certa antecedência e deixa preparado alguns deles já engatilhados, justamente para ganhar tempo, né? Mas é um podcast que a gente faz com todo carinho, assim como fazendo o Retrocomputaria. E o Raimundo Nonato, é um amigo nosso da turma do MSX, percebeu que a gente cometeu, no caso eu cometi o erro de colocar o Retro Hits número 23, que é o especial de Natal, não colocar a data correta. Então, o especial que vai sair no final de dezembro já tinha sido colocado por mim disponível para download.
Agradeço o Raimundo pelo toque, ter percebido, mandou um e-mail, fez alguns comentários a questão do áudio. A gente tentou acertar alguma coisa, vamos melhorar aos pouquinhos, corrigir isso. Alguns notaram que eu fiz. Eu tive que apaguei o post, refiz o post e agendei no período certo. Já tem alguns retro hits preparados já de antemão, porque esse eu já fiz a conta, vi que era o 23 e dava pra fazer, e o especial era muito interessante. Quem já baixou e ouviu, sinto muito, não vamos trocar o especial de Natal. Olha, aquilo que eu só digo. Pra quem já ouviu, eu só tenho uma coisa a dizer. Feliz Natal! Pra quem já ouviu, ouve de novo. E finge que não ouviu. Pois é, porque realmente o especial ficou muito bacana e sinto muito, gente, não vai dar pra te fazer o outro agora, foi o que deu, e aí vamos partir pra aquela conclusão clássica. Sinto, gente, foi mal. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal em agosto, né, a gente dando Feliz Natal, pessoal. Que beleza. Vamos então, vinda a parte de correções, falhas nossas, né, encaneladas do gênero, vamos aos comentários, sinais de massa e outras cositas mais do episódio 5. Vai antes aí um comentário. Gente, estamos recebendo muito poucas tweets. Parou, a gente tem sentido falta do pessoal tweetar, avisar que tá gostando, que ficou legal. Esquecendo, a gente, tudo bem que a gente não tem usado muito o Twitter do grupo, mas a gente lê. Por favor, eu faço apelo. Xinguem muito no Twitter, mas falem com a gente. Pia um bocado, né? E muito. A gente lê e a gente visita aqui, né, invitadas, comenta, né? Ou não. Acho que o primeiro que comentava falar dos Retro Hits foi no Retro Hits especial do Mumble 2, que foi aquele jogo criado por um grupo holandês, que é uma espécie de continuação do Space Mumble. Com esse objetivo, o Léo Soares comentou, elogiou muito a sequência musical, que ele gostou muito, que o Space Mumble era o jogo favorito dele de MSX. Léo, vou te dizer que dos shotnaps, o Space Mumble é um jogo que eu tenho falta, que eu sinto pena que a Konami não fez continuação. Com certeza é o mais avançado, é o mais bonito e um dos melhores de todos. Eu concordo contigo. E a música realmente ficou muito bacana. Gostei pra caramba também. Quanto ao episódio 5, o que a gente tem? 5A. 5A, o serial commentator Samuel Varela. Samuel? Bem interessante. Samuel Varela, que é o homem que ouve todos os podcasts, pelo menos da Com, se não do Brasil, quiçá do mundo, se ele imagina se tivesse coisa de dormir. Dormir, isso é pros fracos. Dormir é pros fracos. E Samuel Varela achou muito interessante. Mais uma vez, obrigado. E temos 3 comentários muito legais no Marcos Druida parabenizou pelo episódio histórico do Já Histórico Podcast. Histórico pouco, era episódio era Epic Win, enfim. Bom. Nós vamos chegar lá. Nós estamos tentando chegar lá. O Antoniucci comentou quando contou pela sua gabinete de micros. Em dezembro de 2009, fui numa clínica de fisioterapia e me surpreendi a ver que o aparelho de choque para estímulo muscular era montado dentro do gabinete do Ringo R470. Olha! E não era gambiarra, pois haviam vários iguais na clínica. Pena não dispor de máquina fotográfica na ocasião. Jesus! São 4 pessoas tristes pelo sentir uma máquina. Pelo menos nós 4, né? Então já são 5. Tu já Aliás, pensou? 6. Quinto elemento. Temos o quinto elemento, né? O quarto elemento que faltou hoje, né? Olha, eu vou botar 7. O criador da criança. Se o Ademir visse isso, eu queria ver qual seria a reação dele. Tristeza ou alegria? Ou uma alegria triste? Ou uma tristeza Sim, alegre? eu acho que ele quer uma meia hora olhando o gabinete. Enfim, acho. E o Marcelos, muito bom. Como sempre, pessoal, estão de parabéns. E deu um puxãozinho de orelha na gente, que a gente não citou o Rainer Brockenhoff. O Rainer Brockenhoff é mais um daqueles heróis que não são cantados na microinformática brasileira, né? Que os bardos não lembrarão, mas é um herói. O que é uma pena. E aceitamos o puxão de orelha. Ele basicamente é apenas o cara que estava por trás da clonagem do Mac original, do Mac 512. Isso. A gente pretende no futuro ter um episódio sobre o Mac 512. Vamos tentar falar com ele, ver se ele comenta alguma coisa, se ele pode falar alguma coisa, não sei, né? Vai que tem algum acordo aí que ele não pode citar nenhum fato da época, se tem algum contrato ou alguma coisa que ele não possa comentar, ou nem que seja uma arma sobre a sua cabeça. Isso. Daqui é Esperamos que não, né? Cartas de ameaça de uma empresa com símbolo de maçã, esse outro. Nunca se sabe.
mais algum episódio de Retro Hits agora, né? Puxa aí, cara. De Retro Hits acho que não houve muitos comentários. A gente teve alguns comentários no episódio... 5B, né? Tô vendo aqui. Em 4 comentários do 5B. O Ricardo Alboerti define como uma aula de história de informática no Brasil. Nem tanto. A gente poderia ter falado muito mais, mas aí imagino que ia ser 24 horas, bicho. É verdade. O Antônio te lembrou que o CP500 apareceu no Tropa de Elite. E eu não lembro dessa cena. Eu vou ter que ver esse filme de novo. Vou pegar depois do meu DVD e ver o CP500 lá. Porque é um filme recente, né? Apareceu um CP500 agora, é um filme recente. Inclusive, se alguém tiver essa cena e tiver no YouTube ou no Vimeo, a gente agradece profundamente. Pois é. O Tropa de Elite é o seguinte, ele é um filme recente, mas ele é retratado no início dos anos 90. Ou seja, eles foram fiéis a época. Podia rolar também pra ficar o filme perfeito, mas... seria melhor ainda, né? O David Alben, ele provavelmente vai chorar no episódio sobre Prológica, porque o cast tá entrando na parte que mexe com as emoções dele. Nós não vamos aguentar, não vamos querer ver um homem grande chorar. Pois é. Mas, com certeza, vai se emocionar com o episódio, vai gostar muito quando a gente falar de Prológica. E a gente provavelmente vai precisar de uma consultoriazinha. Verdade. E o Gustavo Ribarzik, tá certo, cara? O Gustavo, acho que nós temos algum grau de parentesco. Meu nome do meio é Jursic. É fácil ler, é só ignorar o Z. Ribarzik. Ou seja, o Z tá lá de dificultador, né? No português, sim. No polonês, não. O polonês tem função. Vamos lá. Vamos ler o comentário dele, tem coisas muito interessantes. Olá, pessoal da Retrocomputaria, descobri o podcast no BR Linux. Abraço pro Augusto. Grande abraço, Augusto. Então, tenho corrido pra conseguir chegar no último episódio. Confesso que fiquei viciado todo dia, esperava a hora de dirigir pra poder ouvir no rádio do carro. Meu primeiro computador foi um VIC-20. Nossa! Ganhou. E ainda tenho funcionando. Muito bom. Gustavo, se você botar ele pra funcionar e tirar uma foto, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Se tiver um vídeo, melhor ainda. Que beleza, né? Programei muito nessa máquina em Assembly Basic. Desde aquela época vivi completamente ligado aos micros. Tive o prazer de usar VIC, CP4 Coco, né? O velho bom CP400, Apple II, MSX, Amiga, PCXT, BBS, internet no modem de 2400 DDI e outras coisas do gênero. Esse é guerreiro. Bom, se ele citasse que ele acessou o BBS modem de 300, pra mim, imagina esse que esqueceu, era legal, 300 tivesse paciência. Claro, você via as letrinhas aparecendo na tela aos poucos. Mas era o tempo que as pessoas usavam leitores offline. E, portanto, eu tinha um tempo de pensar antes de escrever as coisas. É verdade. E, em compensação, as trollagens eram muito mais burilagem. Continuando. O que vocês acham de fazer um encontro do tipo Bring Your Own aqui no Rio, pra gente levar nossos micros sem uma linha específica? Sempre quis ver um Commodore 64 funcionando, até hoje nunca consegui. No 128? Olha, a ideia é boa, vou dizer que a ideia é muito boa. A gente tem o grupo MSX Rio, no qual os 3 aqui fazem parte, já organizam encontros, e a gente vai ter, inclusive, a próxima MSX Rio no dia 11 de setembro, sábado. Não vai cair torre, não vai derrubar o Sesc do engenho de dentro, não jogaremos um avião sobre o prédio, tá? Nem aviãozinhos de papel, mas fica o convite para você ir. Agora, fazer um encontro sem do tipo Bring Your Own é interessante. É uma ideia interessante de fazer. Sim, muito interessante. Eu já tive oferta de gente pensando, podia fazer um encontro grande de Vintage Compute no Rio, eu consigo espaço de uma faculdade, não sei, já falaram pra mim. O problema de conseguir espaço na faculdade é que essa faculdade é um pouco longe do centro, na Zona Oeste. Eu agora, dentro das funções que eu tô agora assumindo, mudando algumas coisas profissionais, eu estou entrando como membro do colegiado de um curso de redes de uma faculdade onde eu leciono, que fica justamente no centro do Rio. Então, a gente pode, no futuro, pensar em alguma coisa lá com isso. Já estou vendo outras coisas, já estou vendo outras não relacionadas à retrocomputação, mas eu creio que, como eu sendo membro do colegiado do curso de tecnologia de redes, eu acredito que eu vou ter um pouco mais de flexibilidade para conseguir uma sala ou alguma coisa nesse espaço, que mais central do que esse, impossível. A gente pode pensar no futuro, a gente pode amadurecer a ideia para fazer. É uma ideia boa, não é um encontro difícil de organizar. Talvez a gente possa pensar ou nas MSX Rio, uma das MSX Rio do ano, ser nesse formato. A gente vai ter que pensar nisso aí, entendeu? Enfim, essa é uma ideia para amadurecer, né? Sim, mas a gente não pode deixar amadurecer muito, senão você apodrece no pé. Nos comentários do 5C,
Samuel Varela revela ao mundo, graças ao Retrocomputaria, que ele nunca teve uma TV da Sharp, mas a mãe dele teve um som 3 em 1 e que durou, ele calcula, uns 20 anos. Nossa, definitivamente aparelho da Sharp dura. Sim, dura. Muito. TV da Sharp, até hoje com o meu tio, que foi dada pro meu tio estar lá, e fora o Hotbit aqui, que tá totalmente firme e forte. Diferença, né? Diferença pros produtos de hoje em dia. Hoje em dia tem produto que dura com muita boa vontade 12 meses. Do eletrônico e tal, você gasta uma grana. Enfim, e também estou que ele nunca teve nenhum produto da CCE, mas que por causa da propaganda negativa tal, começou comprando errado, essas coisas todas. Comprei coisa estragada, cruz cara da eletrônica e vai por aí abaixo, né? Isso. Aliás, parêntesezinho, tremam nas bases, a CCE vai lançar celulares. A CCE vai lançar celulares e a CCE lançou protótipos de TV conectada à internet e mais um bando de coisinhas. Fora a linha de Volt, né? Não, dei uma procurada nos sites especializados, não em retrô, não os nossos, que a gente tem o nosso dedinho, mas dei uma olhada e tremam nas bases. A CCE vem aí com força. Eu tô com medo. Se bem que vamos e venhamos, do que eu vi das fotos dos celulares que a CCE apresentou, vai ser aquele esquema de pegar o chinês, botar a marquinha dela e passar na Anatel. Vai ser um xing-ling com marca. Típico. Então não é tão extraordinário assim. Mas existe uma sombra negra que paira sobre a CCE, né? É a CCE. É a CCE. Tem 3 comentários a mais. Vou citar pra gente já, que a gente tinha que falar sobre pronúncia do idioma japonês, nós já citamos, e vamos pros outros 2. O Cosmo agradece por mais essa aula, obrigado. E o David Alben, eu vou citar e facilitar o escritório dele. Input, microsistemas, foi lá que eu aprendi a base e me apaixonei por informática. Sem contar a nova eletrônica, que lançou o Kit NES 80 e o Boost Basic, que me permitiu fazer meu primeiro programa. Estamos trazendo a memória, ajudando a trazer a memória afetiva eu creio que de vários ouvintes, além do Davi, coisas que passaram passado, lembra da revista Microsistemas. A gente quer fazer inclusive um episódio sobre microsistemas. A gente ainda não teve chance de conversar com o Renato De Giovanni, mas a gente pretende bater um papo com o Renato, conversar com ele, contar algumas histórias escabrosas da época. Vai de novo aquele convite que o César já tinha feito em um episódio. Alda Campos, se estiver ouvindo a gente, beijo, twitta a gente. A gente quer conversar contigo. E aí a gente encerra, né? Teve mais alguns comentários a respeito do episódio que a gente fez sobre a trilha sonora do episódio Retro Hits do Pink Floyd. Foi um disco, inclusive saiu, já tinha sido falado um pouco na internet, alguns sites tinham colocado. A gente trouxe o disco do Projeto Moon 8, que um músico, canadiense, executou todas as trilhas do disco Dark Side of the Moon, fantástico disco do Pink Floyd. Ele remixou todo ele como se tivesse sido executado por um Nintendinho e fez um bocado de sucesso. Ficou muito falado, saiu no G1 e outros sites no Brasil. O João Paulo comentou, elogiou muito o podcast, acompanha sempre que pode. Isso foi uma grata surpresa, porque ele gostou basicamente de Money e Brand Damage. E nós tivemos também um comentário do Samuel Varela, já quase onisciente, onipresente comentarista de podcast. Aliás, Samuel, quando é que você vai comentar da gente lá no Podmania? Tá devendo, hein? Brincadeira. Comenta quando você achar que tá bom. Tô falando que a mixagem realmente ficou muito boa, realmente ficou muito interessante. A ideia do Retro Hits é trazer esse tipo de coisa, lembrar que todas as músicas que a gente coloca do Retro Hits, ou elas estão disponíveis na internet para quem quiser baixar, nós não estamos infringindo nenhum direito autoral, ou estamos colocando trilhas sonoras de jogos que só saíram esses CDs no Japão ou em outros países e não foram veiculados no Brasil. Isso é bom ressaltar porque alguns podem achar que a gente está infringindo alguma legislação e com isso a gente vai ter que bater papo com o ECAD. Não há porquê aí no caso a gente não há necessidade, porque a gente tem tomado esse cuidado de evitar colocar mais do que 30 segundos de músicas que sejam devidamente registradas no ECAD e as que não são registradas ou que estão disponíveis de graça na internet. É até bom para a pessoa que está colocando, porque divulga, visto o pessoal do Chimpanzé. E vamos ter alguns episódios do Retro Hits com discos que estão disponíveis no selo Chimpanzé, no site chimpanzé.org. Aliás, com 2 P's, tá? Chimpanzé com 2 P's. Então, vale aí essa lembrança. Obrigado, bom que vocês gostaram. Vamos ver o que vocês vão comentar agora do episódio 6. Vocês vão comentar do episódio 6, do 16 em 2 bits. Como vocês notaram, foram 4 partes. Foi assunto pra dedéu.
um podcast extremamente cansativo. Ó, pra vocês terem... Se a gente tivesse o behind the scene, eu estaria, vocês verem, que é gravar um episódio 2 horas. Olha, esse episódio dá pra falar, esse episódio foi o total de áudio bruto, foram 2 horas e 48 minutos de áudio bruto. Depois da edição, compressão, todos os filtros, caiu só o áudio da conversa. Como vocês notaram, eu não participei da maior parte, porque eu tinha saído para gravar um outro podcast, quase 1h50. Foi 1h50 de áudio, assim, a gente picotou, colocando sessões e colocando as brincadeirinhas de áudio, que eu espero que vocês gostem. Aliás, ninguém comenta. Eu gostaria de saber se vocês gostaram, se vocês gostam das gags que a gente coloca. Eu sei que tem gente que já comentou comigo pessoalmente que acham barato as gags, por exemplo, da mola, quando um de nós comete um erro, ou alguma brincadeirinha com trilha sonora, alguma vinhetazinha que eu tenho colocado, saber se vocês estão gostando. Porque dá trabalho fazer, às vezes eu tenho que catar o áudio, alguns eu já vou juntando, mas eu não tenho, então eu tenho que buscar. Se não, a gente bota o áudio plano, que até dá menos trabalho. Gostaria de saber disso, se vocês têm gostado, mas esse, por exemplo, o áudio completo, o episódio deu quase 2 horas de conversa, isso depois da edição, porque no bruto foi quase 3, foi quase 3 horas, deu um trabalho, foi um episódio, mas um episódio com certeza muito legal. E agora o nosso próximo episódio é o episódio 7. Qual é o assunto do episódio 7, hein? Portáteis, fundamentalmente portáteis de 8 bits. E aí vocês vão ouvir muito TRS-80 modelo 100, vocês vão ouvir muito Z88, vocês vão ouvir muito Sharp, e vocês vão ouvir também, né, Commodore S64, vocês vão ouvir transportáveis. Osborne 1. Osborne 1. Kypro. Exatamente, o Kypro também. Kypro que fez história, hein? Fez história. Que o diga Arthur C. Clarke. E vocês vão ouvir também Atari Portfolio, que é o único 16 bits que tá nesse episódio, inclusive. Mas é por um bom motivo. É por uma boa causa, claro. Excelente causa, diria. Verdade. Enfim, Zé Fini, né? Zé Fini. Gente, obrigado mais uma vez, vocês têm ouvido, têm comentado. Agradecemos a todos que têm comentado, tweetado, mandado e-mails, reparado nos nossos erros. Peço desculpas de dentro do buraco do qual eu edito esse podcast. Eu peço desculpas por algumas falhas, algumas questões de áudio. A gente tem algumas questões que tem que tentar lidar, está sendo um aprendizado. Espero que vocês sejam compreensivos e entendam, a gente está tentando melhorar. Esperamos que vocês gostem, comentem, elogiem, apresentem críticas construtivas. Porque a crítica destrutiva é /dev/null e não tem nem o que discutir. Nos vemos no episódio 7, portáteis, daqui a 2 semanas. Nós nos falaremos já comentando sobre o que a gente vai fazer sobre esses micros que podem ser carregados de uma maneira, digamos assim, menos complicada. Esse episódio 7, ouçam com atenção, porque vocês certamente vão ver nesse episódio 7 muito do gene dos nossos notebooks e laptops modernos, e num mundo em que já se vende mais notebook e desktop. Sim. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem esse podcast, que tá muito bacana, muito bacana. Que coisa começa lá. Isso. Exatamente. Então é isso. Tchau, né? Vamos dar tchau. É hora de dar tchau. Hora de dizer tchau. Então a todos vocês, nos vemos daqui a 2 semanas. Comentem, seu comentário é nosso salário, falem com suas opiniões e enviem pra gente. A gente precisa ouvir. retocomputaria@gmail.com, retocomputaria no Twitter, ou comentários tanto no Dimensão Nerd quanto no nosso blog no blogspot.com. É isso, pessoal. Até. Aquele abraço e, por favor, venham com as mãos ocupadas para vocês poderem carregar os micros daqui a 2 semanas. Pois é. Até lá e tchau.